Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 16. Parábola do administrador infiel. Lucas, capítulo 16, versa sobre o bom uso e o abuso da riqueza. Surgem duas parábolas. A primeira é a do administrador infiel que astuciosamente serve-se dos bens do Senhor para garantir seu futuro. Usar bem as riquezas cedidas por Deus é sabedoria. O ser humano é só administrador. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador a quem confiar os cuidados da grande e produtiva fazenda. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Embora coubesse a tais funcionários aplicá-los como paga e recompensa de seus serviços. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não o posso. Tenho minhas forças desgastadas. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? E ele respondeu: 100 medidas de azeite, num total de uns 365 litros. E disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Somos amigos, devemos nos auxiliar mutuamente. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? E respondeu: 100 medidas de trigo, correspondendo a pouco mais de 36 mil litros. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. Faço questão de ser seu amigo particular. Assim, o administrador procedeu com cada um dos inúmeros devedores de seu patrão. Foi fazendo favores com os bens alheios. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais imprudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Reconheceu que o ato era desonesto, mas nem por isso menos astucioso e engenhoso. Comprou amizades com os bens que não lhe pertenciam, mas que passavam por suas mãos. Jesus ajuntou, concluindo a parábola: eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, com os bens materiais,
causa de tantos males e injustiças. Com seu bom uso, ajude a criar uma sociedade mais justa, para que, no dia em que ela vos faltar, eles, Deus e a corte celeste, vos recebam nos tabernáculos eternos. Não transformem as riquezas em finalidade, mas em meio para se fazer o bem. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. O cuidado com coisas menores indica uma seriedade que capacita a administrar outras de maiores responsabilidades. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, que por sinal são tão ilusórias, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou há de odiar, a saber, a amar menos um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. É assim que acontece quando vários familiares têm o mesmo servo. Todos querem mandar e ele obedece a quem lhe convém. Assim, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou Mamon, a potência que manipula as riquezas. Ora, ouviam tudo isto os fariseus, que eram avarentos, e zombavam dele, pois consideravam os bens materiais como sinal de bênção divina, ao passo que a pobreza era considerada como fruto do pecado. Jesus disse-lhes: Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens. Esta é a vossa preocupação. Mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Por isso, estais na ilusão. A lei e os profetas, período preparatório para a vinda do enviado, duraram até João, que o anunciou condenudo. Desde então, com a plenitude dos tempos, é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para aí entrar. As multidões abandonadas procuram a palavra que as acolhe e que as orienta. Só os verdadeiramente decididos o conquistam pelo esforço. Mais facilmente, porém, passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra da lei. Ela, em seu espírito, veio para ficar, pois traduz o amor misericordioso do Pai, voltado plenamente para o bem do ser humano. Todo que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a mulher rejeitada, comete adultério. O verdadeiro amor é autodoação e compromisso em favor de quem se ama. Parábola do rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículos 16 a 18, interrompeu o ensinamento de Jesus sobre o uso das riquezas. Com a parábola do rico e do pobre Lázaro, o tema é reassumido e até radicalizado. Um é condenado por ser rico, outro se salva por ser pobre. Continuou Jesus seus ensinamentos sobre o perigo da pobreza e como o pobre faz parte do reino, dizendo: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava, tornando-se um assinte aos menos afortunados, aos quais não dava a menor atenção. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, que significa Deus auxilia, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Era um entre tantos marginalizados da cidade. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico.
Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, maior glória e sonho de todo judeu piedoso. Morreu também o rico e foi sepultado. Aparentemente, na morte, os dois se igualaram. Mas, após a morte, as sortes se inverteram. Lázaro participava do banquete celestial com o patriarca Abraão, e o rico estava excluído. E, estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, isto é, em comunhão com o Pai do povo. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e não soubeste bem usá-los para teu futuro. Mas Lázaro, males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, como o que ajudaste a construir no mundo de injustiça onde viveste, impedindo o acesso aos bens dos menos favorecidos. De maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E o rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, abrindo-lhes os olhos para outras realidades além das terrestres, e que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés, a saber, a lei e os profetas. Ouçam-nos. A palavra de Deus é o grande dom do céu à humanidade, é o apelo a todos os corações. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, a pregar-lhes e a testemunhar, arrepender-se-ão. E Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Só se converte com algum milagre quem tiver o coração disposto à conversão.